A ligação veio na noite de quarta-feira, enquanto eu revisava os relatórios trimestrais no meu escritório no centro da cidade. O nome do meu pai apareceu na tela e, por um instante, considerei deixar a chamada ir para a caixa postal. Nossas conversas vinham se tornando cada vez mais tensas nos últimos 6 meses, desde que finalmente contei a verdade sobre a minha carreira para a família. Oi, pai. Isabelle, precisamos conversar sobre o domingo de Páscoa. Coloquei a caneta sobre a mesa e olhei para as luzes da cidade através das janelas do chão ao teto. 28 andares abaixo, as pessoas voltavam para a casa do trabalho, completamente alheias ao fato de que, em algum lugar acima delas, uma filha estava prestes a ser excluída de mais uma reunião familiar. E sobre a Páscoa? Bom, sua mãe e eu conversamos e achamos que seria melhor se você apenas deixasse a comida, mas não ficasse para o jantar. As palavras me atingiram como um golpe físico, mesmo eu já esperando algo assim há semanas. Desde aquele jantar familiar desastroso, quando revelei que não estava realmente lutando como funcionária de um pequeno restaurante, mas era CEO da Delicioso Holdings, um império gastronômico avaliado em 94 milhões de dólares. Você não quer que eu fique para o jantar de Páscoa? A voz do meu pai carregava aquele tom familiar de paciência forçada. Isabelle, não é que não queremos você lá. É só que as coisas ficaram estranhas desde que você nos contou sobre sua situação profissional. Minha situação profissional? Repeti, surpresa. Era assim que ele chamava o fato de sua filha mais nova ter construído uma rede de 17 restaurantes em 3 estados, enquanto ele pensava que eu mal conseguia me sustentar como cozinheira de linha. Estranho, considerando como sua irmã Carmen se sente mal sobre todos os conselhos de carreira que deu a você ao longo dos anos. Seu irmão Miguel continua duvidando de cada decisão financeira que toma porque, aparentemente, sua irmãzinha é algum tipo de gênio dos negócios. Fechei os olhos e tentei manter a voz firme. Então, a solução é me excluir do jantar em família. Não estamos te excluindo. Estamos pedindo que você contribua com a comida e, depois, talvez dê um pouco de espaço para todos se ajustarem. Espaço para se ajustar a quê, pai? Ao fato de que vocês vêm mentindo para nós há 4 anos? Era a acusação que vinha fervendo sob a superfície de cada conversa desde março. Eu não estava mentindo. Estava me protegendo exatamente desse tipo de reação. Mas meu pai via minha privacidade como engano. Minha humildade, como manipulação. Eu nunca menti para ninguém. Pai, eu apenas não anunciei meu sucesso porque queria ser amada pelo que sou, e não pelo que possuo. Isabelle, você deixou sua mãe se preocupar se você conseguiria pagar as compras enquanto secretamente era milionária. Eu deixei a mamãe se preocupar porque toda vez que eu tentava contar para vocês que estava bem, vocês mudavam de assunto ou faziam piadas sobre meus sonhos com aquele pequeno restaurante. Isso não é a mesma coisa que, pai, leve comida para a Páscoa, mas não fique para o jantar. Interrompi, sentindo-me subitamente exausta. Eu entendi você perfeitamente. Isabelle, não seja dramática. Não estou sendo dramática. Estou aceitando os termos de vocês. Houve uma pausa. Ok, então. Bom. Sua mãe estava preocupada que você fizesse uma cena. Que comida você quer que eu leve? O que você achar apropriado. Talvez alguns daqueles aperitivos que você faz. Nada muito sofisticado. Não queremos ostentar. Nada muito sofisticado. Claro que não. Deus nos livre de reconhecer que a filha que vocês achavam que estava lutando tinha construído algo notável. Eu vou cuidar da comida, pai. Bom. Isabelle, tente entender de onde estamos vindo. É tudo muito sobrecarregador. Depois que ele desligou, fiquei sentada no meu escritório por um longo tempo, olhando para os prêmios na parede, indicação ao James Beard por tour de restaurante excepcional, empresária do ano da revista Hispanic Business Magazine. A foto emoldurada de mim cortando a faixa de inauguração do meu restaurante principal, com o prefeito observando, estava na parede. 4 anos construindo algo extraordinário, e a reação da minha família era me excluir do jantar de Páscoa porque meu sucesso os deixava desconfortáveis. Abri meu laptop e conferi os pedidos de catering para o domingo de Páscoa. Minha assistente havia me encaminhado a lista mais cedo naquele dia, e notei um endereço familiar, 847 Maple Street, a casa dos meus pais. Jantar de Páscoa da família Martinez.
Serviço completo de catering para 12 pessoas. Presunto glaciado com mel, legumes assados, purê de batatas com alho, pãezinhos, salada e bolo do Trailer Chutes. Custo total, $1.200. Eles haviam contratado a Delicioso Catering, minha própria empresa, para cuidar do jantar de Páscoa enquanto me pediam para apenas deixar alguns aperitivos e ir embora. Peguei o telefone e liguei para Roberto, meu gerente de catering. Roberto, aqui é a Isabelle. Preciso que você cancele um pedido. Claro, chefe. Qual pedido? O pedido dos Martinez para o domingo de Páscoa, 847 Maple Street. Serviço completo para 12 pessoas. É um pedido grande para cancelar de última hora. Qual é o motivo? Olhei novamente para as luzes da cidade, lembrando da conversa que acabará de ter com meu pai. Mudaram as circunstâncias familiares. Devo ligar para eles para explicar? Não precisa. Vou lidar com qualquer pergunta pessoalmente. Chefe, teremos que ficar com o depósito, já que falta menos de 72 horas para o evento. Tudo bem. A política padrão de cancelamento se aplica. Depois que desliguei, reclinei na cadeira e tentei imaginar a manhã de Páscoa na casa dos meus pais. Eles acordariam esperando um banquete servido por catering e, em vez disso, não encontrariam nada. Apenas os aperitivos que eu deixaria antes de ser dispensada. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha irmã Carmen. Mal posso esperar pela Páscoa. Mamãe diz, a comida vai estar incrível este ano. Depois, uma do meu irmão Miguel. Obrigado por cuidar da comida, Isabelle. Sei que as coisas estão estranhas agora, mas agradecemos sua contribuição. Contribuição como se eu estivesse fazendo uma doação para um almoço comunitário, em vez de... Bem, eu não estava fazendo mais nada, já que haviam acabado de me desconvocar do jantar. Tentei me concentrar no trabalho pelo resto da noite, mas não conseguia parar de pensar nas celebrações de Páscoa anteriores. Nos anos em que minha mãe passava o fim de semana inteiro cozinhando, estressada e exausta no domingo à tarde. Nos anos em que eu me oferecia para ajudar e me diziam, só traga um acompanhamento, mija. Nos anos em que elogiavam meu talento na cozinha, mas assumiam que era apenas um hobby. Agora, eles haviam contratado minha empresa para cuidar do jantar enquanto me diziam que minha presença seria constrangedora. Na manhã de sexta-feira, meu telefone tocou. Isabelle, seu pai me contou sobre a conversa de vocês. Oi, mãe. Mija, quero que você saiba que isso não é sobre não querer você lá. É sobre se ajustar. Ajustar a quê, mãe? Ajustar-se ao fato de descobrir que minha filha fez sucesso sem me contar. Eu podia ouvir a dor na voz dela, e meu peito se apertou de culpa. Mãe, eu queria ter contado, mas toda vez que eu mencionava os restaurantes, papai dizia, que legal, mija e mudava de assunto, porque achávamos que você estava falando sobre trabalhar em restaurantes, não em possuí-los. Tentei explicar a diferença, mas ninguém queria ouvir. Houve uma longa pausa. Isabelle, você sabe como é descobrir que sua filha é milionária por causa de uma matéria de jornal? A reportagem da revista Hispanic Business Magazine. Eu havia esquecido que eles poderiam ver. Sinto muito que tenha descoberto assim, mãe. Nos sentimos tolos. Todas aquelas vezes que nos preocupamos com você, oferecemos dinheiro, demos conselhos sobre como seguir uma carreira de verdade. Mãe, eu nunca quis fazê-la se sentir tola de propósito. Mas você nos fez sentir tolos, Isabelle, quis você ou não. Não sabia como responder a isso. Como se desculpar por ser mais bem-sucedida do que as pessoas esperavam? Como compensar por alcançar algo de forma privada antes de compartilhar publicamente? Então, o jantar de Páscoa continua sendo o plano que seu pai discutiu com você. Traga comida, cumprimente todos e dê um pouco de espaço. Eu entendo. Você entende? Porque seu pai está preocupado que você faça isso sobre você, em vez de sobre a família. Fazer isso sobre mim? Como se querer passar a Páscoa com minha família fosse de alguma forma egoísmo. Mãe, vou levar a comida e ir embora. Prometo não criar nenhum constrangimento. Obrigada, mija. Só precisamos de tempo. Na manhã de Páscoa, acordei cedo e fui ao meu restaurante principal para preparar os aperitivos,
tábuas de queijos e charcutaria, cogumelos recheados, tâmaras envoltas em bacon, dip de espinafre com alcachofra. Comida suficiente para 12 pessoas petiscarem enquanto esperavam pelo jantar servido por catering. O jantar servido que não chegaria. Carreguei tudo no meu Tesla, o carro que minha família não sabia que eu tinha, já que vinha usando meu velho Honda nas reuniões familiares, e segui para a casa dos meus pais. Cheguei às 11 horas, exatamente como minha mãe havia pedido. A casa estava decorada para a Páscoa, e o caminho já estava cheio de carros, a minivan da Carmen, o SUV do Miguel, e vários veículos de tios, tias e primos. Levei as bandejas de aperitivos até a porta da frente e bati. Papai atendeu, vestindo sua melhor camisa social e com um leve ar de estresse. Isabelle, na hora certa. Ele se afastou para me deixar entrar e imediatamente pegou as bandejas. Estão maravilhosas. Muito profissionais. Profissionais. Como se fosse surpreendente que a CEO de um império gastronômico pudesse preparar comida de qualidade profissional. Onde devo colocar? A mesa da cozinha serve. Todo mundo está na sala. Segui meu pai pela casa, observando as flores de Páscoa e a louça fina disposta na sala de jantar. Estava claro que eles haviam se esforçado para tornar esta uma celebração especial. Isabelle. Minha mãe surgiu da sala de estar, vestindo seu vestido favorito e um sorriso ligeiramente forçado. A comida está linda, mija. Obrigada, mãe. Carmen apareceu logo depois, parecendo desconfortável. Oi, Isabelle. Obrigada por contribuir. Claro. Miguel acenou da porta, com sua esposa Maria ao lado e os 2 filhos. Cheira bem. Todos estavam sendo perfeitamente educados e perfeitamente distantes, como se eu fosse um serviço de catering fazendo uma entrega, e não uma familiar trazendo comida para compartilhar. Bom, disse, colocando a última bandeja na mesa, acho que já posso deixá-los aproveitar a Páscoa. Minha mãe pareceu surpresa. Você acabou de chegar. Papai deixou claro qual era o plano. Entregar a comida e depois dar espaço a todos. Um silêncio desconfortável caiu sobre a cozinha. Carmen olhou para Miguel, que olhou para papai, que pigarreou. Isabelle, você não precisa sair correndo. Pode ficar alguns minutos. Alguns minutos. Não para o jantar, não para a celebração, apenas alguns minutos de conversa constrangedora antes de ser dispensada. Tudo bem, pai. Tenho coisas para fazer no domingo de Páscoa. Quase ri. Stad. Alguns de nós trabalham nos feriados. Enquanto caminhava para a porta, meu telefone tocou. Roberto, chefe, desculpe incomodar no feriado, mas estão me ligando sobre o cancelamento do pedido dos Martinez. Saí para a varanda para atender a ligação em particular. Que tipo de ligação? A família quer saber onde está a comida. Pelo visto, 12 pessoas estavam esperando o jantar de Páscoa e estão chateadas. Através da janela, pude ver minha família na cozinha, provavelmente se perguntando com quem eu estava falando. Você explicou a política de cancelamento? Tentei, mas eles estão exigindo falar com a dona da empresa. Disseram que a filha Isabelle é a proprietária e que ela resolveria. Olhei pela janela e vi minha família começando a parecer preocupada. Papai conferia o celular. Mamãe abria portas de armários, provavelmente procurando opções de comida reserva. Roberto, transfira qualquer ligação sobre o pedido dos Martinez diretamente para mim. Pode deixar, chefe. Desculpe novamente por ligar em um feriado. Desliguei e voltei para dentro da casa, onde a cozinha havia se transformado em um caos silencioso. Mamãe tirava caçarolas congeladas do freezer enquanto papai discutia com alguém ao telefone. Como assim cancelado? Papai dizia. Pagamos um depósito. 12 pessoas vêm para o jantar. Carmen olhava para o celular, confusa. A empresa de catering se chama Delicioso, não é? Ela parou de falar, olhando para mim. Miguel lia algo no telefone. Delicioso Holdings. Então, Isabelle Martinez. A cozinha ficou em silêncio, exceto pela conversa cada vez mais frenética do papai com Roberto. Deixe-me falar com a dona. Isso é inaceitável. Aproximei-me e peguei o telefone delicadamente da mão dele. Oi, Roberto.
Sou eu. A família Martinez não precisará dos serviços de catering hoje. O rosto do meu pai ficou branco ao perceber com quem eu estava falando. Mas chefe, a voz de Roberto era alta o suficiente para todos ouvirem. Eles estão muito irritados com o cancelamento. Devo oferecer um desconto para um serviço futuro? Não precisa, Roberto. Eu vou cuidar disso pessoalmente. Desliguei e olhei ao redor da cozinha, vendo os rostos chocados da minha família. Você é dona da empresa de catering? Sussurrou minha mãe. Eu possuo 17 restaurantes e 3 empresas de catering na Califórnia, Nevada e Arizona. A empresa que vocês contrataram é minha. Sim. Papai se afundou em uma cadeira da cozinha. Você cancelou nosso jantar de Páscoa. Você cancelou meu jantar de Páscoa. Eu apenas cancelei o pedido de catering de uma reunião familiar na qual não fui convidada a participar. Carmen me olhava como se nunca tivesse me visto antes. Isabelle, vêm 12 pessoas. Crianças, avós. O que deveríamos alimentá-los? Olhei para minha irmã, essa mulher que passou anos me dando conselhos de carreira enquanto eu construía um império empresarial que ela nunca se deu ao trabalho de entender. Trouxe aperitivos. Aperitivos para 12 pessoas para o jantar de Páscoa. Papai deixou muito claro que eu deveria apenas entregar a comida e ir embora. Presumi que os aperitivos seriam suficientes para alguém que não ficaria. Miguel deu um passo à frente. Isabelle, isso é loucura. Você não pode simplesmente deixar a família sem o jantar de Páscoa porque está brava com papai. Não estou brava com papai. Estou respeitando os desejos dele. Ele queria espaço de mim, então eu dei espaço para ele também da minha empresa de catering. Minha mãe começou a chorar. Isabelle, por favor. Sua tia Rosa está vindo 2 horas para chegar aqui. Os primos já estão a caminho. Olhei para minha mãe, essa mulher que me criou, se preocupou comigo e, no fim das contas, escolheu o desconforto do meu pai em vez de me incluir. Mãe, posso providenciar a comida aqui em 90 minutos. Sério? Um jantar completo de Páscoa para 12 pessoas? Entradas, pratos principais, sobremesa, tudo. Papai levantou os olhos da cadeira. Quanto vai custar? O mesmo que custaria esta manhã. $1.200. Mas já pagamos isso. Sem dívidas. Vocês pagaram um depósito para uma empresa de catering. A dona dessa empresa cancelou o pedido de vocês. Se quiserem um jantar de Páscoa, precisam fazer um novo pedido com a dona. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo som da minha mãe chorando baixinho. Isabelle disse Carmen com cuidado, o que você quer que façamos? Quero que decidam se querem mais o jantar de Páscoa ou se querem que eu fique afastada dele. Isso não é justo, protestou Miguel. Não é? Respondi. Vocês queriam a comida que eu poderia fornecer sem a pessoa que a fornece. Agora vocês têm que escolher qual dos dois importa mais. Papai se levantou lentamente. Isabelle, se pedirmos que você fique para o jantar, você vai fornecer a comida? Pai, você está me pedindo para ficar porque quer que eu esteja aqui ou porque precisa da minha empresa de catering? A pergunta ficou no ar, como um desafio. Papai começou a falar e depois parou. Eu, não sei mais. Então deixe eu simplificar, disse, tirando o celular do bolso. Vou ligar para o Roberto e pedir que ele prepare o jantar de Páscoa para a família Martinez. Serviço completo entregue em 90 minutos, mas eu não vou ficar para comer. Por quê? Porque vocês deixaram claro que minha presença gera constrangimento e drama. Então, vocês terão a comida sem o drama. Eu estava na metade do caminho de discar o número do Roberto quando minha mãe segurou meu braço. Isabelle, por favor, não faça isso. Não faça o quê, mãe? Não nos castigue por estarmos confusos e magoados. Não estou punindo vocês. Estou dando exatamente o que pediram. Nós não pedimos que você nos abandonasse na Páscoa. Sim, pediram. Só não perceberam que abandonar significava abandonar meus recursos também. Carmen deu um passo à frente. Isabelle, cometemos um erro. Foi errado pedir para você não ficar. Vocês estavam errados por pedir ou estão apenas dizendo isso porque precisam do jantar de Páscoa?
A brutal honestidade da pergunta fez todos estremecerem. Ambos, disse Carmen baixinho. Estávamos errados, precisamos da sua ajuda e sentimos muito que só uma crise nos fez perceber isso. Olhei ao redor da cozinha, para essas pessoas que me criaram, me amaram e, no fim, não conseguiram realmente me enxergar. Eles eram falhos e humanos, e tinham medo de mudanças, mas ainda assim eram minha família. Se eu ficar para o jantar de Páscoa, disse devagar, as coisas vão ser diferentes. Diferentes como? Perguntou papai. Nada de fingir que não sou bem-sucedida para deixar vocês confortáveis. Nada de tratar minhas conquistas como se fossem de algum modo embaraçosas ou ameaçadoras. E se não conseguirmos lidar com isso, então esta será a última Páscoa que passamos juntos. O ultimato me surpreendeu até a mim mesma, mas assim que o disse, soube que era verdade. Eu estava cansada de esconder meu sucesso para proteger os sentimentos de outras pessoas. Mamãe enxugou as lágrimas e olhou para papai. Ricardo, liga para sua irmã e avisa que o jantar pode atrasar um pouco. E a comida? Mamãe olhou para mim. Isabelle, você vai ficar para o jantar de Páscoa com a família? Você está me perguntando como filha ou como dona da delicioso catering? Como minha filha, da qual me orgulho mesmo quando isso me assusta. Liguei para Roberto e pedi que ele preparasse o jantar completo de Páscoa. Enquanto esperávamos a comida chegar, sentei na sala de estar com minha família e contei a eles sobre meu negócio pela primeira vez. Realmente contei, com detalhes, orgulho e honestidade. 17 restaurantes? Perguntou tia Rosa ao chegar e ouvir a história. E crescendo respondi, vamos abrir mais 3 unidades este ano. Mija, disse papai durante o jantar, devo te pedir desculpas por quê? Por se sentir mais confortável com você me vendo lutar do que com você me vendo vencer. Enquanto olhava em volta da mesa, vendo minha família comer comida do meu restaurante e finalmente celebrar meu sucesso em vez de escondê-lo, percebi que, às vezes, o ingrediente mais importante em qualquer refeição não é o que você serve, mas para quem você escolhe servir e se essas pessoas são dignas do que você está oferecendo. A caminho de uma reunião de família, meu marido ficou pálido e sussurrou, vira o carro agora. Fiquei atonita. Por quê? Só vira, por favor. Confiei nele e isso nos salvou. Quando descobri o motivo, nunca mais consegui olhar para meus pais da mesma forma. O plano era simples, sair cedo, lanches no banco de trás, café na frente, algumas horas dirigindo, cruzar a fronteira com o Canadá, abraçar algumas pessoas que eu não via há tempos e fingir gostar de salada de batata. Tudo planejado para ser normal, quase entediante, o que, sinceramente, era o objetivo. Eu estava dirigindo. Sempre sou eu, principalmente porque odeio o jeito como meu marido freia no último segundo. E também porque enjoo com facilidade mais um dos meus muitos talentos. As crianças estavam meio acordadas no banco de trás, divididas entre assistir a um desenho animado e discutir sobre linhas invisíveis no estofado. Eram 3, de 5, 7 e 10 anos. Pequeno caos com travesseirinhos de pescoço combinando. Tudo estava bem. Nem mágico, nem miserável. Apenas bem até ele dizer aquilo. Vira agora. No começo, não reagi de verdade. Dei uma risadinha ou fiz um meio sorriso, aquelas reações que a gente tem quando acha que a pessoa está brincando, mas não o suficiente para merecer uma risada. Por quê? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Olhou fixo para frente e só disse: por favor, vira. Foi aí que percebi que não era brincadeira. Meu marido não entra em pânico.
O padrão dele é sempre calmo, calmo, e às vezes cansado. Já vi ele lidar com um incêndio na cozinha com menos tensão do que naquele momento. Então, peguei a próxima saída, a última antes da fronteira. A estrada fazia uma curva suave, como se ela mesma estivesse me dando uma segunda chance. Assim que saímos da rodovia, o corpo dele relaxou. Não totalmente, mas o suficiente para perceber que ele estava tenso até então. Ok, eu disse. Quer me contar o que está acontecendo agora? Ele balançou a cabeça. Só dirige. Dirige para onde? Não sei. Qualquer lugar, menos para lá. As crianças começaram a perceber. A gente tá indo pro lado errado? Perguntou o do meio. Esquecemos uma coisa, respondi automaticamente. O quê? Depois eu te conto. A menor entrou na conversa. É o lanche? Não respondi. Meu marido também ficou em silêncio por muito tempo. 20 minutos, talvez mais. Só quilômetros de árvores e um peso de culpa na minha nuca. Então ele disse. Entra ali. A estrada levava a lugar nenhum. Um acesso estreito, sem placa, sem propósito. Daqueles lugares que só se encontra quando você está perdido ou prestes a se perder. Parei o carro. Ele desfez o cinto de segurança. Fica aqui. Saiu e foi até a traseira do carro. De onde eu estava, não dava para ver nada. Só esperei. Minhas mãos suavam. Meu coração batia de um jeito estranho. Rápido e pesado, como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. Depois de um minuto, o porta-malas se fechou. Ele voltou até minha janela. Pode sair? Por quê? Preciso que você veja. Ele não parecia bravo, nem assustado, só cansado. E muito, muito certo do que estava fazendo. Saí do carro. Ele me levou até a parte de trás e abriu o porta-malas. Não disse nada. Apenas apontou. Eu olhei. E esqueci como respirar. Não era medo. Ainda não. O medo estava a caminho. O que senti naquele momento foi mais lento, mais pesado. Como se o chão da minha vida tivesse desabado. Não toquei em nada. Não precisei. Eu só soube. Soube que estávamos a um passo errado de perder tudo. O mais irônico? Eu achava que era a pessoa responsável da família. ChatGPT Said. Não a responsável no sentido de pagar impostos em dia e usar protetor solar, embora sim, isso também. Mas no sentido de achar que eu poderia ser a pessoa estável. Aquela que não explodia, não sumia, não mentia por esporte. Aquela que tentava. Que ajudava quando podia e colocava limites quando não dava. Mas hoje, olhando de verdade para tudo, consigo ver que ser a responsável na minha família era como ser o motorista designado numa arena de demolição. Eles não queriam ajuda. Queriam encobrimento. E eu dei isso a eles por anos. Começou quando eu ainda era criança. Meus pais eram do tipo que acreditava que viver bem era uma questão de aparência, não de dinheiro. Aparência. Se você parecia bem-sucedido, se parecia generoso, se as luzes de Natal estavam retinhas e a geladeira tinha 5 tipos de mostarda, então estava tudo bem. Não importava se os cartões de crédito estavam estourados ou se a companhia cortou o gás naquele inverno. Estávamos bem. Esse era o roteiro. Seguia ou era cortada. Tivemos anos difíceis. Lembro de jantar cereal e de um dos dois, ou os dois, começarem a trabalhar até mais tarde, o que depois entendi que era um código para não queremos que vocês saibam que não temos dinheiro. Mas também tivemos anos de fartura. Carro novo, TV nova, conjunto de jardim que ninguém usava. O dinheiro vinha e ia como o clima. O que nunca mudava era o gasto. Uma vez, perguntei pro meu pai por que a gente não economizava quando as coisas iam bem. Ele respondeu, não precisa economizar quando você sabe como correr atrás. Eu tinha 8 anos. Meu irmão herdou tudo isso. A lábia, o brilho, aquele carisma magnético de quem acende um ambiente enquanto, discretamente, desliga a sua autoestima. Ele era o favorito. Isso nunca foi segredo.
Nenhum segredo feio, só um fato. Eles gostavam mais dele. Se identificavam com ele. Ele era como eles. Eu, não. Eu era chata. Foi assim que me chamaram mais de uma vez. Às vezes, até na minha cara. Chata, rígida, séria demais. Minha mãe uma vez me disse, no meio do jantar de ação de graças, que meu problema era confundir disciplina com personalidade. E o mais maluco? Eu acreditei. Porque quando você cresce num ambiente assim, começa a pensar que o único jeito de merecer amor é sendo útil, sendo limpa, sendo razoável. Então foi isso que eu fiz. Virei a responsável. Eles me ligavam quando precisavam de ajuda com seguro, com matrícula em escola, com documentos. Ou quando meu irmão perdia mais um emprego e alguém precisava cobrir o buraco. Eu dava o que podia. Não muito. Só o suficiente para evitar que tudo desmoronasse. Só o suficiente para não ser a vilã. Mesmo quando doía. Mesmo quando diziam que meu não era egoísmo. Ainda assim, eu dava. Porque eram meus pais. Porque parecia mais fácil que a alternativa. Até que o pedido mudou. Foi mais ou menos 4 meses antes da viagem. O filho do meu irmão, meu sobrinho, estava com dificuldades na escola. Disseram que ele estava sendo intimidado, que não se encaixava, ansioso, retraído. Tinham levado ele para uma avaliação, e aparentemente, uma terapeuta recomendou um ambiente menor. Encontraram uma escola particular muito exclusiva, muito cara e, nas palavras deles, transformadora. Obviamente, não podiam pagar. Mas conseguiram uma pré-aprovação, desde que depositassem a matrícula. Eles só precisavam de ajuda. Só um pouquinho, só para garantir a matrícula. Iam me pagar de volta, claro. Meu estômago afundou no instante em que essas palavras saíram da boca deles. Não era que eu não me importasse. Eu me importava, e esse é o pior tipo de dor. Eu gostava do menino. Queria o melhor para ele. Mas eu também conhecia aquele padrão. Sabia como começava. Sabia como terminava. Eu disse não. Disse com cuidado, como quem fala com alguém segurando uma faca de vidro. Eu não posso pagar por escola particular. Tenho 3 filhos. A gente não faz escola particular. Me desculpa. Eles não gritaram. Só ficaram em silêncio. Frios. Minha mãe disse. Claro, eu esqueci. Você tem regras. Depois disso, ficamos sem nos falar por um tempo. Até que surgiu o assunto da reunião de família. De repente, tudo era sorrisos. Estavam animados em nos ver. Tinham resolvido tudo: a escola, a reunião, a viagem. Estava tudo dando certo. Não perguntei como. Fingi que não era da minha conta. Aí perguntaram se podíamos levar uma mala extra no nosso carro. O deles estava cheio, e o nosso era SUV. Claro, eu disse. É só me avisar. Isso foi alguns dias antes da viagem. Na manhã em que estávamos saindo, enquanto arrumávamos as coisas, meu pai me entregou uma bolsa vermelha. Não cabe no nosso carro, ele disse. Só essa. Peguei sem pensar. Joguei com as malas, as mochilas das crianças e o cooler cheio de suco. Nem abri o zíper. Nem me perguntei por quê, de repente, eles estavam tão tranquilos. Não parei para pensar no contraste entre o desespero de antes sem dinheiro para escola, comida, gasolina e aquele sorriso leve demais na despedida. Eles acenaram enquanto a gente saía da garagem. Sorriram como se não tivessem uma preocupação no mundo. E lembro que, só por um segundo, pensei. Estranho. Eles parecem felizes de verdade, pela primeira vez. Mas deixei pra lá. Era só mais uma mala. Só mais uma viagem. Só mais uma bagunça de família da qual eu tentava manter distância. Talvez eu devesse ter feito mais perguntas. Talvez eu tenha sido ingênua demais. Ele, meu marido, não parecia bravo. Nem assustado. Só cansado. E muito, muito certo. Preciso que você veja, ele disse. Saí do carro.
Ele me levou até a traseira e abriu o porta-malas. Não disse nada. Apenas abriu o zíper da bolsa vermelha e afastou um moletom. E foi quando tudo parou. Lá dentro, encaixados entre roupas, escondidos numa necessaire infantil lacrada com plástico, estavam os pacotes. Não um. Vários. Não estavam nem bem escondidos, só cobertos por camadas que qualquer pessoa minimamente atenta teria percebido em segundos. Olhei, sem entender de verdade. E então entendi tudo de uma vez. Não era remédio. Não eram vitaminas. Não era nada que não envolvesse algemas, advogados ou manchetes. Não consegui falar. Não consegui respirar. Cada músculo do meu peito travou. Era como se eu estivesse me afogando em câmera lenta. Ele não disse olha o que eles fizeram. Não disse era isso que eu suspeitava. Só fechou o zíper da bolsa. E deixou o silêncio terminar a frase. Dei um passo para trás. O cascalho sob meus pés estalou como se fosse de outro lugar, desconectado da realidade. Eles colocaram isso no nosso carro, eu disse, finalmente. Minha voz saiu fraca. Eles colocaram isso no nosso carro. Ele assentiu. Com as crianças dentro. Outro aceno de cabeça. Olhei pro céu, não sei porquê. Ainda estava azul. Ainda parecia um dia bonito. Eu odiei aquilo. Parecia errado, como se o céu não tivesse recebido o aviso. Como você soube? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para o porta-malas fechado, como se ainda estivesse aberto por dentro. Quando eles nos deram a bolsa, disse, finalmente, tinha algo no olhar deles, no jeito como sorriram. Como se já estivesse feito. Como se tivessem certeza de que ia dar certo. Ele deu de ombros, depois balançou a cabeça como quem tenta expulsar uma lembrança. Eu não consegui parar de pensar naquilo durante todo o caminho. Então, pouco antes da fronteira, caiu a ficha. Ele olhou para mim. Eu não sabia. Mas sabia. E, de algum jeito, isso era pior. O fato de outra pessoa ter enxergado aquilo que eu havia me treinado a ignorar. Virei e caminhei devagar de volta pro banco do motorista. Entrei, fechei a porta e fiquei ali, por um minuto, deixando o calor atravessar o para-brisa enquanto minhas mãos tremiam. Depois liguei o carro e comecei a dirigir. Dessa vez, as crianças não perguntaram nada. Estavam imersas em algum desenho. Tinham esquecido o Canadá, a tia Karen, os primos e as sacolinhas com brinquedos que eu tinha preparado escondida para a reunião de família. Dirigimos por um tempo. Estrada principal, vias secundárias, sem rumo. Meu celular começou a vibrar. Primeiro foi minha mãe. Depois meu pai. Depois de novo. E de novo. Não atendi. Ele também não. Nem precisava. A gente já sabia o que viriam dizer. Onde vocês estão? O que aconteceu? Está tudo bem? Cadê a bolsa? A tela acendia a cada poucos minutos, como um pequeno alarme. Eventualmente, viramos na direção da casa deles. Foi quase automático, como se estivéssemos presos a trilhos. Não conversamos sobre isso. Apenas sabíamos o que precisava ser feito. Estacionei na garagem. A luz da varanda ainda estava acesa desde a noite anterior, mesmo sendo meio da tarde. Ele saiu primeiro e foi até o porta-malas. Eu fui atrás. Nenhuma palavra. Estiquei a mão sob o tapete, encontrei a chave. Ainda estava lá colada atrás da falsa pedra que meu pai comprou no catálogo que também vendia apitos de cervo e sapos solares. Ele abriu a porta da frente. Entramos. O ar tinha cheiro de café velho e produto de carpete. Colocamos a bolsa vermelha logo na entrada. Não abrimos. Não ajeitamos. Apenas deixamos ali, como uma bomba silenciosa que nem precisa explodir para arruinar tudo. Ele girou a maçaneta, trancou a porta atrás de nós. Voltamos pro carro, ainda sem dizer nada. Acho que os dois sentiam que falar estragaria algo. Mais tarde, já em casa, com as crianças dormindo e a casa em silêncio, atendi o telefone. Era minha mãe.
A voz dela estava leve, falsa como se fosse uma ligação sobre muffins. Ah, querida, estávamos tão preocupados. Não sabíamos o que tinha acontecido. Vocês simplesmente desapareceram. Não disse nada. Está tudo bem? Nada. Cadê a bolsa? Deixei o silêncio pesar por um segundo. Então respondi. Deixamos na casa de vocês. Pausa. Se era tão importante, acrescentei. Talvez vocês devessem ter levado pessoalmente. A voz dela não mudou, mas eu ouvi. Aquele engasgo. Aquele breve instante de reconhecimento que dizia tudo. Que ela entendeu exatamente o que eu quis dizer. E que eu sabia exatamente o que ela tinha feito. Ela não disse mais nada. Eu também não disse mais nada. E então falei. Não vamos continuar com isso. Não liguem mais. Desliguei. Foi só isso. Sem gritos, sem discurso final, apenas uma linha traçada e uma porta fechada. E aquilo deveria ter sido o fim. Mas não foi. Ainda não. Eles apareceram numa quarta-feira. Sem aviso, sem mensagem, só a campainha tocando como se estivessem entregando muffins e não culpa. Eu soube que eram eles antes mesmo de olhar. Existe uma certa pressão que atravessa a porta da frente, como um cheiro ruim ou eletricidade no ar, especialmente quando é gente que acha que não fez nada de errado. Abri a porta só o suficiente para sair e a fechei firmemente atrás de mim. Meus pais estavam ali, como se não tivessem acabado de tentar explodir minha vida com um sorriso dentro de uma bolsa de viagem. Minha mãe me deu aquele sorriso ensaiado, apertado, do tipo que tenta parecer acolhedor, mas não chega aos olhos. Viemos ver como você estava, ela disse, como se fosse uma conversa de grupo em que eu tinha perdido um convite pro brunch. Meu pai completou. Achamos que talvez pudéssemos esclarecer as coisas. Eu não disse nada. Cruzei os braços e esperei. Minha mãe hesitou, depois disse. A gente não sabia o quanto você tinha entendido. Ali estava. A confissão disfarçada. Eles sabiam que eu sabia. Só não sabiam o quanto eu tinha deixado me afetar. Inclinei a cabeça. Você quer dizer, a bolsa? Nenhum dos dois respondeu, o que já era resposta suficiente. Vocês colocaram aquilo no nosso porta-malas, eu disse. Com os seus netos no banco de trás. Minha mãe engoliu em seco. Não achamos que seria um grande problema. Não ia dar em nada, meu pai disse, tentando manter a voz firme. Era só para ajudar com as dívidas. Só isso. Estávamos desesperados, minha mãe completou. Você não quis ajudar. E lá estava de novo. A desculpa de sempre. O argumento pronto para qualquer ocasião. Você não quis ajudar. Como se tudo isso fosse só uma reação à minha falta de generosidade. Como se a traição deles fosse consequência natural dos meus limites. Eu não gritei. Não chorei. Vocês não traíram só a mim, eu disse. Vocês colocaram nossas vidas em risco. Nenhum dos dois respondeu. Vocês colocaram em risco a filha de vocês, o genro, os netos. Meu pai se mexeu desconfortável. Minha mãe piscou, como se quisesse chorar, mas não conseguisse encontrar as lágrimas. Acabou, eu disse. Não liguem. Não venham aqui. Vocês não vão mais ver as crianças. Está encerrado. Ela abriu a boca. Eu já sabia o que vinha. O clássico: você está exagerando. Ou talvez você vai se acalmar. Mas, em vez disso, ela só disse. Você vai mudar de ideia. Você sempre muda. Virei as costas, entrei em casa e tranquei a porta atrás de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, não me perguntei se ela tinha razão. 3 dias depois, fui buscar as crianças na escola. Elas não estavam lá. Meu estômago despencou tão rápido que eu não consegui falar. Só consegui olhar para a professora como se ela tivesse acabado de me dizer que minha casa estava pegando fogo. Ah, eles já foram buscados, ela disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Seus pais disseram que você tinha pedido isso. Não me lembro de ter dirigido.
Lembro de estar no carro, lembro do som do motor, mas nada do que aconteceu entre um ponto e outro. Eles estavam na casa dos meus pais? Claro que estavam. E, obviamente, estavam dentro de casa. Parecia que uma festa de aniversário tinha explodido por ali, brinquedos, doces, balões, um conjunto inteiro de Lego que custava mais do que meu orçamento semanal de supermercado. As crianças estavam radiantes, elétricas de tanto açúcar, abraçando brinquedos novos e rindo como se estivessem na Disneylândia. Meus pais agiam como se tudo aquilo fosse normal. Minha mãe cortava bolo. Meu pai estava no chão montando alguma coisa que fazia barulho. Era surreal como entrar num universo paralelo onde eles eram avós que se importavam mais em dar do que em tirar. Mas eles não eram assim. E aquilo não era amor. Era estratégia, chantagem emocional, afeto usado como arma. Eles nunca haviam mimado as crianças antes. Nunca daquele jeito. Nunca. Mas, de repente, depois que os cortamos, aparece o Papai Noel com um cartão de débito. Fiquei parada por um momento tentando lembrar como era dar o benefício da dúvida a alguém. Não consegui. Vamos embora, eu disse. As crianças resmungaram. Mas por quê? Minha mãe falou, estamos indo agora. Elas não entenderam. Claro que não entenderam. Como poderiam? Estavam sendo presenteadas por pessoas que passaram a vida dizendo não. E elas gostaram. Era fácil gostar. A gente pode ficar com os brinquedos? Uma delas perguntou, abraçando um ursinho como se ele trouxesse respostas. Hesitei por um segundo. Depois disse, sim, porque tirar os brinquedos as faria me ver como vilã e eu não daria essa vitória aos meus pais. Enquanto saíamos, minha mãe me chamou, com aquela voz cantada e doce, eles vão voltar para nós. Sempre voltam. Ela disse como se fosse fato. Como se fosse promessa. Como se ainda achasse que poderia vencer. Naquela noite, não esperei um sinal mágico ou um colapso emocional. Simplesmente sentei na cama, olhei para o meu marido e disse, a gente precisa ir embora. Ele não perguntou por quê. Não precisava. Não quero eles perto das crianças. Nem na escola, nem no mercado, nem na esquina fingindo que são inofensivos. Ele assentiu devagar, como se já estivesse meio caminho andado em direção à mesma decisão. Você já mencionou a Carolina do Norte, eu disse. Sua empresa tem um escritório lá. Seus pais moram lá. Eu não estava pronta antes. Agora estou. Ele assentiu de novo. A transferência ainda está disponível. Ótimo, eu disse. Vamos aceitar. Sem drama, sem hesitação, só a decisão silenciosa de queimar a ponte e nunca mais olhar para trás. Eu não precisava de vingança. Eu precisava de distância e de um recomeço limpo, em um lugar onde eles não pudessem nos alcançar. Alguns meses depois, estávamos na Carolina do Norte. As montanhas eram lindas. O ar cheirava a pinho e a novos começos. As crianças estavam em escolas novas. Os pais dele, pessoas calorosas, centradas, sem drama, moravam a 20 minutos dali e queriam, de verdade, ajudar. Não contamos a ninguém para onde fomos. Bloqueamos números, sumimos não daquele jeito dramático de partir para se encontrar, mas sim do jeito silencioso de quem sabe que merece paz. Um dia, meu celular tocou com um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Mais tarde, escutei. Era uma prima com quem eu mal falava. Oi, sua mãe disse que não sabe onde você está. Ela está bem abalada. Disse que você cortou todo o contato. Não sei o que aconteceu, mas família é importante. Apaguei a mensagem. Não liguei de volta. Não expliquei nada, porque naquela altura, só havia uma coisa que importava: estávamos seguros. Estávamos livres. A gente não desapareceu. A gente escapou. Cerca de 6 meses depois, nova cidade, nova escola, nova rotina. Eu quase já tinha me acostumado a não pegar o celular com medo do que poderia encontrar. O silêncio ainda não era confortável, mas também já não era assustador. Apenas, quieto. E então, chegou um e-mail do meu irmão. Assunto: emergência.
Por favor, leia. Fiquei olhando para ele por um tempo. Pensei em apagar sem ler. Pensei em marcar como spam. Mas abri. Era longo, apressado, cheio de erros de pontuação. O resumo? Nossos pais tinham sido presos de novo. Dessa vez, não por burrice, embora isso ainda fizesse parte, mas por realmente fazerem aquilo que quase nos colocou atrás das grades, tentaram contrabandear algo pela fronteira por conta própria. Sem intermediários. Sem bode expiatório da família. Apenas um porta-malas cheio de produto e 2 sexagenários que ainda achavam que regras eram só sugestões. Foram pegos, é claro. O e-mail terminava com um apelo: eles precisam de ajuda. Precisam de dinheiro para um advogado. É sério. Você precisa deixar o passado para trás e aparecer. É sua família. Li essa frase 3 vezes. Depois, cliquei em responder. Escrevi apenas: eu apareci uma vez. Não vou fazer isso de novo. E era verdade. Não ouvi mais nada por um tempo. Nem precisava. Mas, eventualmente, as notícias chegaram até mim, sempre chegam. Primos falam. A árvore genealógica pode ter podridão, mas as raízes são profundas. Eles foram acusados de posse com intenção de distribuição e tentativa de cruzar uma fronteira internacional com substâncias controladas. Alguns quilos o suficiente para configurar intenção, mas não o bastante para virar manchete. Fecharam um acordo, 4 anos cada um. Nada que mudasse a vida, mas também não era pouco. Tempo suficiente para refletir sobre o que fizeram, se é que são capazes disso, o que, honestamente, eu duvido. A parte de mim que costumava se encolher toda vez que alguém falava em segundas chances está em silêncio agora. Temos uma vida aqui. Não é perfeita, mas é nossa. As crianças riem mais. Meu marido dorme melhor. E eu não precisei mais traduzir culpa em silêncio há muito tempo. Quanto ao resto, não me arrependo do limite que impus. Nem por um segundo. Mas me diz aí, fui longe demais ou ainda não fui longe o suficiente? Comenta aqui embaixo. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever.